Bora lá então, né, gente? Mais uma vez aí, para quem está aqui, bom dia. Para quem está em casa, bom dia também. Na nossa última aula, eu estava falando com vocês sobre problemas de conjunto, né? E mostrei para vocês os caminhos para resolver usando o diagrama de Venn, o diagrama das bolinhas. E aqui eu dei para vocês como exemplo um problema de conjunto que falava basicamente de dois conjuntos. Então, como ele falava basicamente de dois conjuntos, por isso que a gente fez duas bolinhas, né? Começou a preencher pela intersecção, depois foi indo para as beiradinhas aí. E aí, dei esse exemplo aqui de três conjuntos, né? E aí a gente fez as três bolinhas e foi fazendo as possíveis interpretações que pode ter de um problema como esse. Nós estamos praticamente finalizando conjuntos. Faltam duas coisinhas básicas aí. Está faltando a gente falar de diferença de conjuntos. Na verdade, eu já falei com vocês, mas só para deixar mais explícito ainda, né? E também sobre conjunto das partes. E é o que nós vamos falar hoje, esses dois assuntos aí, nessa aula aqui. E na próxima aula a gente já vai fazer exercícios do livro de vocês, tá? Então vamos lá para a diferença entre conjuntos. Diferença de conjuntos. A definição de diferença de conjuntos é isso aqui, ó. Se eu quero fazer o conjunto A menos o conjunto B, o que isso representa? São todos os x, tal que x pertence a A, mas esse x ele não pertence a B. Isso é a diferença entre dois conjuntos. São todos os elementos tais que, se eu quero A menos B, esses elementos pertencem a A, mas não pertencem a B. Vamos ver como que ficaria isso com um exemplo, né? Vamos supor que o meu conjunto A sejam os números 1, 2, 3, 4 e 5. E o meu conjunto B sejam os números 4, 5, 6 e 7. Olha para a definição de diferença. Quem que é A menos B? São todos os elementos tais que esses elementos pertencem a A, mas não pertencem a B. Se eu perguntasse para você, então, olhando para esses dois conjuntos, quem seria A menos B? Isso. Pela definição, se eu quero aqueles números que pertencem ao A, mas não pertencem ao B, só pode ser o 1, o 2 e o 3. Porque o 4 e o 5, eles pertencem a B. Então, se eu pego A menos B, só pode ser 1, 2 e 3. E se fosse ao contrário, se fosse B menos A, qual seria a resposta? Se fosse B menos A? Isso, 6 e 7. Isso fica muito fácil da gente enxergar isso se nós utilizarmos o diagrama de Venn. Se nós utilizarmos o diagrama de Venn, o diagrama das bolinhas, isso vai ficar muito claro aqui para a gente. Quer ver? Olha só. Está aqui uma bolinha que vai representar para a gente o conjunto A. E aqui uma outra bolinha que vai representar o conjunto B.
Você é o pessoal da vigilância sanitária. Vem fazer uma visitinha aí. Então, olha só. Aqui vai ser o meu conjunto A e aqui o meu conjunto B. E assim, fica muito claro quando a gente leva para o diagrama. Fica muito óbvio. Os valores que estão no meio são aqueles valores que pertencem aos dois conjuntos. E quem pertence aos dois conjuntos aqui, no caso, é o 4 e o 5. Então, o 4 e o 5 estaria aqui no meio. Só que o conjunto A... Sim, porque esse pedaço aqui é o único pedaço que pertence aos dois conjuntos. Então, sempre quem está no meio vai estar é quem pertence aos dois. Só que o A, gente, não é só o 4 e o 5, né? Está faltando o 1, o 2 e o 3. Então, aqui estaria o 1, o 2 e o 3. Por quê? Porque o 1, o 2 e o 3, de acordo com o que nós vimos na aula anterior, pertencem apenas, somente ao conjunto A. O 1, o 2 e o 3 está apenas no A. Está somente no A. E o B não é só o 4 e o 5. Está faltando o 6 e o 7. Então, o 6 e o 7 eu coloco de cá. Por quê? Porque o 6 e o 7 pertencem apenas ao conjunto B. Galera, olha a lógica. É muito simples. Se eu tenho o conjunto A e tiro o B, sobra o 1, o 2 e o 3. Por isso que o A menos B é o 1, 2 e o 3. Se eu pego o B e tiro o A, sobra o 6 e o 7. Por isso que B menos A é o 6 e o 7. Então, é importante você ficar ligado com uma outra escrita que pode aparecer para você. Essa outra escrita é isso aqui, ó. Se eu quero fazer A menos B, é isso aqui, ó. Aí, ó. Como que a gente lê isso aqui? Isso aqui a gente lê complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A. E esse aqui de baixo seria complementar de A em relação a B. Complementar de B em relação a A, complementar de A em relação a B. O que significa o complementar? Cara, o próprio nome já fala. Complementar. Se você olha para esse conjunto aqui, ó, para esse desenho, pensa pela gramática, pela interpretação. Se eu pergunto assim para você, olha, qual é o complementar de B? Olhando para esse desenho aqui, ó, do diagrama. Se eu pergunto para você qual é o complementar de B, o que você responderia para mim? O que falta para completar o B? O que falta para completar o B? 1, 2 e 3. Por isso que, olhando para esse desenho, o complementar de B é o 1, 2 e 3. Por isso que aqui está complementar do B em relação ao A. Agora, se eu pergunto o contrário, você olhando para esse desenho, qual é o complementar de A? É aquilo que o A não tem. É o que falta para ele completar. Complementar. O que falta para completar o A? O 6 e o 7. Então, por isso que a escrita aqui é o complementar de A em relação a B. Vamos escrever isso? Sim. Sempre o de baixo, menos o de cima. O complementar de A em relação a B é fazer
a diferença entre B e A. Ou seja, B menos A. Isso é o mesmo que responder o que não tem no A ou o que falta no A comparado ao B. Vou deixar menorzinho aqui mesmo, porque senão está parecendo que é no outro. E no outro seria outra coisa. No outro ali seria outra coisa. Isso que eu acabei de escrever aqui para vocês é relacionado a isso aqui. Se fosse o de cima, aí seria o contrário. Aí o negócio aqui sumiu, deixa eu ver aqui. Ué. Vou fechar aqui o programa e abrir ele de novo. Para ver se há algum resetzinho que deu aqui. Até hoje esse computador está esquisito ainda? Ninguém falou mais nada, não? Tá meio, sei lá. Aí, ó. Deixa eu só projetar para o pessoal aqui de casa, novamente. Aí. Tá, então eu vou dar mais um exemplo para vocês, de complementar. Termina de anotar, eu vou te mostrar o que seria isso. Podemos? Pronto, show. Beleza. Se eu escrevesse assim para você, ó, o que você acha que eu estou querendo dizer ao escrever isso aqui, ó? O que é esse N? O que é o N mesmo? Naturais. Quais são os naturais mesmo? Só para a gente lembrar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai embora. O que é o Z mesmo? Inteiros. Os inteiros são os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Com os respectivos opostos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, quando está escrito isso aqui, olha o que eu estou querendo saber. Qual é o complementar dos naturais em relação aos inteiros? O que você acha que seria a resposta disso aqui? Qual é o complementar dos naturais em relação aos inteiros? O que é que falta para os naturais comparado com os inteiros? O que é que os naturais não têm comparado com os inteiros? Qual seria a resposta disso?
Os negativos. Seria eu fazer o quê? Seria eu fazer os inteiros menos os naturais. Então, se eu pego os inteiros e tiro os naturais, que é do zero e os positivos, sobram os negativos. Então, a resposta seria menos 3, menos 2 e menos 1. Então, independente do conjunto, vou colocar aqui letras aleatórias. Eu vou colocar letras aleatórias. Complementar de E em relação a F. Nós estamos vendo operações entre conjuntos. Em termos operacionais, o que eu deveria fazer? Eu tinha que pegar F menos E. Olha só, gente, olha só, olha só. Complementar de B em relação a A é A menos B. Complementar de A em relação a B é B menos A. Complementar de natural em relação aos inteiros é os inteiros menos os naturais. Complementar de E em relação a F é F menos E. Sei lá quem é o F, sei lá quem é o E. Mas eu tenho que fazer o conjunto F menos o conjunto E. Ficou claro para vocês? Diferença e complementar? Mas eu preciso mostrar para vocês uma outra escrita que o livro de vocês traz, porque é cobrado em alguns vestibulares, tá? Essa escrita aqui assim, ó. A elevado a C. O que isso significa? Complementar de A. Complementar de A. É o que não tem no A, o que falta no A. E geralmente pode vir escrito assim também, ó. A barra. É a mesma coisa. Quando tiver a barra em cima de um conjunto, significa complementar. Isso é como se eu fizesse todo o conjunto universo, que é o total, menos o conjunto A. Tá? Então, isso aqui está dizendo o quê? Isso aqui está dizendo complementar de A. O que falta no A. O que não tem no A. É importante você lembrar disso aqui. Complementar de A, o que falta no A, o que não tem no A. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta, pessoal de casa. Beleza. Agora, para a gente finalizar essa parte de conjunto, falta o conjunto das partes. Conjunto das partes. O que eu vou escrever aqui para vocês vai ficar assim gramaticalmente incorreto, porque eu vou repetir muito a palavra conjunto, mas é o jeito mais fácil de vocês entenderem. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto
em análise. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto em análise. Bom, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho agora, não copiem junto comigo, que eu vou fazer algumas outras coisas aqui. Vou passar depois para a próxima página, continuar escrevendo, mas aí eu finalizo e volto para vocês terminarem de copiar. Não precisa preocupar com isso. O meu conjunto A, ele vai ser formado pelos números 2 e 4. Ou seja, o meu conjunto A, o meu número de elementos do conjunto A é 2. Por quê? Porque eu tenho dois elementos, o 2 e o 4. Eu quero montar agora as partes de A. Ou seja, eu quero montar todos os subconjuntos que eu consigo tirar do 2 e do 4. Imagina que isso é o 2. Imagina que isso é o 4. É o meu conjunto. O que eu posso tirar daqui de dentro? Eu posso tirar só o 2. Só o 2. O que mais que eu poderia retirar? Só o 4. De novo, 2 e 4. Desse conjunto eu posso tirar só o 2, posso tirar só o 4. Tem outra possibilidade? Não, eu só tenho o 2 e o 4. Alguém falou. Eu posso tirar os dois. Eu posso pegar só o 2, eu posso pegar só o 4. Se eu quiser, eu posso pegar o 2 e o 4, os dois. Acompanha. Eu posso tirar só o 2, posso tirar só o 4, posso tirar o 2 e o 4. Tem outra possibilidade? Não? Se eu tem mais uma possibilidade. Está faltando uma só. Exatamente. Pegar ninguém. Escolher nenhum. Pegar ninguém. E um conjunto que não tem ninguém é um conjunto o quê mesmo? Vazio, né? Que a gente representa com a chave sem nada dentro. Então, olha só. Esse é o meu conjunto das partes. Então, do A, que é formado pelo 2 e pelo 4, eu posso tirar só o 2, posso tirar só o 4, posso tirar todo mundo, ou posso tirar ninguém. Imagina que você está pegando. Eu posso pegar só o 2, posso pegar só o 4, posso pegar o 2 e o 4, que é pegar todo mundo, ou posso pegar ninguém. Então, observe que o meu número de elementos do conjunto das partes de A foram 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Ou seja, daqui de dentro, eu consigo retirar 4 subconjuntos, no máximo. No máximo. Vamos mais um exemplo. Vou pegar o conjunto B, formado pelos números 2, 4 e 6. Ou seja, o meu conjunto B possui 3 elementos. E agora eu quero montar as partes de B. Eu quero saber quantos subconjuntos eu consigo tirar daqui de dentro. Vai lá, o que vocês me diriam? Só o 2, ok. O que mais? Só o 4.
Que mais? Só o 6, ok. Que mais? Vamos, antes de 3, eu posso pegar, por exemplo, 2? Só o 2 e o 4? Só o 2 e o 4. Que mais? Só o 2 e o 6. Que mais? O 4 e o 6. Que mais? O 4 e o 2 já foi, né? A mesma coisa que o 2 e o 4. Os 3, o 2, o 4 e o 6. Que mais? Nenhum, né? Que é o vazio, que a gente também pode representar assim, tá? Você representa o vazio com a chave sem nada dentro ou com essa letra aqui que significa um fi. É a letra grega fi. Jamais faça isso aqui, hein? Faz isso aqui não, ó. Isso não é vazio. É o conjunto formado pela letra fi. Para ser vazio, ou é só a chave sem nada dentro, ou é só o símbolo. Então não tem mais. Observe que o meu número de elementos, deixa eu chegar um pouquinho pro lado para ver se eu consigo fazer caber aqui na frente. Meu número de elementos das partes de B é 8. Por quê? Porque deu 8 subconjuntos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 subconjuntos. Então, minhas partes do conjunto B são 8. Falta mais 2 para eu fazer aqui para vocês, para a gente chegar numa lógica. Eu vou pegar um conjunto C formado pelo número 7. 7. Ou seja, ele possui um elemento. Um elemento, só o 7. E eu quero tirar daqui as partes de C. E aí, gente? Quais são os subconjuntos que eu consigo tirar daqui de dentro? Só o 7. E que mais? E o vazio. Não tem outras possibilidades. E o vazio. Então, observe que o meu número de elementos das partes de C são 2 subconjuntos. O 7 e o vazio. Sim, porque são conjuntos. E se eu colocar só o 7, é elemento. Sim, porque é um conjunto que possui conjuntos. Se eu não colocar aqui, ó, essa chave de fora aqui, tá errado. Porque aí já não é conjunto. Então, por isso que aqui, quer ver no anterior? Eu coloquei chave também por fora, ó, para fechar. É um conjunto formado por conjuntos. Para finalizar aqui, estamos no caminho, eu vou chamar um conjunto D de vazio. Ou seja, o meu número de elementos de D é 0. Eu não tenho nenhum elemento no conjunto D. Mas quais são, gente, as partes de D? Qual subconjunto eu consigo tirar de dentro do vazio? Você consegue? O que você consegue tirar de dentro do vazio? O vazio. Que doido. Vazio, filho. Aí. O vazio. Ou seja, o meu número de elementos
As partes de D é um elemento. Do vazio, eu só consigo tirar um subconjunto, o vazio. Olha, vou tentar melhorar o que eu estou querendo fazer com vocês. Eu vou escrever aqui, vou montar uma tabela. Número de elementos do conjunto. E aí, embaixo aqui, eu vou colocar número de elementos das partes. Ó, aqui, vou fazer uma tabelinha para ver se a gente consegue chegar no raciocínio. Olha só. Eu peguei um conjunto que tinha 0 elementos. 0 elementos. 0 elementos. Está aqui, ó. 0 elementos. E o meu número de elementos das partes deu 1. Eu peguei um conjunto com um elemento. E o meu conjunto das partes deu 2. Eu peguei um conjunto com 2 elementos. E o meu conjunto das partes deu 4 elementos. Eu peguei um conjunto com 3 elementos. E o meu conjunto das partes deu 8 elementos. Se eu pegasse um conjunto com 4 elementos, quantos elementos teriam o meu conjunto das partes? Não. Ninguém enxergou o que está acontecendo com esses números aqui? 16. Se eu pegasse um conjunto com 5 elementos, 32. Com 6 elementos, 64. Com 11 elementos. Você acha que eu ia ficar fazendo igual eu fiz aqui com vocês? Com 11 elementos só? Tá doido? Mas eu sei descobrir quantos tem. Continua aí. Quanto você acha que vai dar com 11 elementos? Não. Vamos lá. Com 4 seria 16, né? Com 5, 32. Com 6, 64. Com 7, 128. A gente está dobrando a resposta. Com 8. Com 9. 512. Com 10. 1024. Com 12. Com 12 não, desculpa, com 11. 2048. Nossa, professor, então se fosse 100 elementos, você acha que eu vou pôr você para fazer até chegar lá no 100? Pensa. 8
é 2 ao cubo. 4 é 2 ao quadrado. 2 é 2 elevado a 1. 1 é 2 elevado a 0. 16 é 2 à quarta. Com 5 elementos, 2 à quinta. Com 6 elementos, 2 à sexta. Com 7 elementos, 2 à sétima. Com 11 elementos, o que eu ia fazer? 2 elevado a 11. É uma potência. E então, se fosse com N elementos, o número de elementos que eu quiser, o que eu vou fazer? 2 elevado a N. Para saber o número de elementos do conjunto das partes, basta fazer 2 elevado a N em que N é o número de elementos do conjunto em análise. Então, aqui, 2 elevado a N. Bom, a nossa aula acabou, mas não se preocupem, eu tenho outra aula com vocês hoje. Quando eu chegar, eu coloco isso aqui para quem não terminou de anotar, terminar de anotar, ok? Não precisa se preocupar.